No capítulo 1, Paulo enfatizou que seu apostolado era totalmente independente dos 12 apóstolos. Agora, ao relatar o encontro em Jerusalém, ele demonstra que houve plena concordância entre eles quanto ao evangelho que pregava e à sua missão entre os gentios. Esse fato desmentiria os falsos mestres que tentavam enganar os gálatas. Além disso, devemos reconhecer a importância desse episódio para a preservação do verdadeiro evangelho. Se não fosse pela firmeza de Paulo ao enfrentar essa questão, talvez hoje estivéssemos diante de um evangelho comprometido com acréscimos humanos. Que Deus nos conceda a mesma determinação ao defender as verdades da graça. Quando Paulo menciona um período de 14 anos, há diferentes opiniões sobre seu ponto de partida. Alguns acreditam que esse tempo começa desde sua conversão, mas parece mais provável que ele esteja contando a partir de sua primeira visita a Jerusalém, mencionada em Gálatas 1, verso 18. Dessa forma, considerando datas aproximadas, se a crucificação ocorreu por volta do ano 33 depois de Cristo, sua conversão teria ocorrido no ano 34, sua primeira visita a Jerusalém no ano 37 e essa segunda visita por volta do ano 51. No entanto, as datas não são exatas e o ponto central do relato não está na cronologia, mas no que foi tratado naquela reunião. Tito, um gentio incircunciso, não aparece na narrativa de Lucas, mas é mencionado por Paulo aqui porque se tornou um exemplo vivo da doutrina que defendia. Muitos, por prudência, poderiam tê-lo deixado em Antioquia para evitar conflitos com os judaizantes. No entanto, Paulo o levou consigo, ciente de que sua presença daria maior peso à questão discutida. O fato de Tito não ter sido obrigado a circuncidar-se foi uma vitória não apenas para Paulo, mas para o Evangelho da Graça. Paulo também destaca que foi a Jerusalém por revelação divina. Não há detalhes sobre essa revelação, mas ela confirma que sua ida não foi motivada por pressões humanas, e sim pela direção do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 2, menciona que a igreja em Antioquia enviou representantes para a reunião, mas não sabemos se a revelação ocorreu antes ou depois dessa decisão. O importante é que, para Paulo, a revelação era a evidência de que seus passos estavam alinhados com a vontade de Deus. Ele relata que teve uma reunião privada com os líderes antes da discussão pública. Esse encontro estratégico serviu para apresentar-lhes o evangelho que pregava, buscando garantir que todos estivessem unidos antes do debate com os judaizantes. Sua preocupação não era sobre a validade do evangelho, mas sim com o impacto que um possível desacordo poderia ter na causa do Senhor. Ele temia que os opositores pudessem comprometer seu ministério e prejudicar os frutos já colhidos. No entanto, a continuidade de sua pregação após esse episódio indica que sua mensagem permaneceu inalterada. Esse episódio nos lembra que, ao longo da história bíblica, há eventos em que fatores divinos e humanos se entrelaçam. Em Números 13, versos 1 e 2, Deus ordena que Moisés envie espias à terra de Canaã, mas em Deuteronômio 1, verso 22, vemos que essa decisão também partiu de um pedido do povo. Da mesma forma, em Atos 9, versos 29 e 30, Paulo é ajudado pelos irmãos a escapar da ameaça de morte. Enquanto em Atos 22, versos 17 a 21, ele próprio relata que foi o Senhor quem ordenou sua saída de Jerusalém. No chamado missionário de Paulo e Barnabé, Atos 13, verso 1 a 4, mostra que foi o Espírito Santo quem os separou para a obra, mas esse chamado veio por meio dos profetas da igreja. Em Atos 10, Pedro recebe uma visão e uma direção do Espírito, preparando-o para a visita dos servos de Cornélio. Esses exemplos mostram que a soberania de Deus opera tanto por meio de revelações diretas, quanto por intermédio de instrumentos humanos. Assim como Paulo seguiu a direção do Senhor para preservar a verdade do Evangelho, devemos estar atentos à voz de Deus em nossa caminhada cristã, buscando discernir sua vontade em meio às circunstâncias e agindo com firmeza para manter a pureza da fé.
Tito era um exemplo concreto da questão em debate. Ele deveria ser aceito como cristão, mesmo sendo incircunciso, ou precisaria submeter-se ao rito da circuncisão? A exigência para que fosse circuncidado surgiu de falsos irmãos, impostores, que não eram verdadeiramente cristãos. O texto enfatiza que eles se tinham entremetido, ou seja, haviam se infiltrado sorrateiramente entre os crentes. Além disso, secretamente entraram, indicando que sua presença não era legítima, mas um meio disfarçado de impor suas ideias e tornar a circuncisão obrigatória para todos os convertidos. O contraste entre liberdade e servidão mostra claramente o que estava em jogo. Não se tratava apenas de judeus e gregos ou de circuncisão e incircuncisão, mas da liberdade em Cristo versus a escravidão da lei. O verdadeiro evangelho liberta, emancipando homens e mulheres das exigências da lei, e submeter-se a essas regras significava voltar à escravidão. Tito exemplifica isso perfeitamente. Um gentio incircunciso, mas verdadeiramente convertido pela fé em Cristo. Isso não deveria ser suficiente? Seria necessário que ele fosse circuncidado para ser salvo? Para Paulo, isso seria escravidão. Sabemos que Pedro estava em plena concordância com ele, como demonstrado em Atos 15, verso 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Paulo relata que precisou manter uma postura inflexível em defesa da verdade do Evangelho. Conforme Atos 15, os líderes de Jerusalém apoiaram sua posição. É encorajador notar que essa firmeza foi mantida durante toda a conferência, garantindo a preservação da verdade do Evangelho, não apenas para os gentios daquela época, mas também para as gerações futuras. Quanta gratidão devemos a esse destemido guerreiro da cruz! Esse episódio também evidencia a unidade dos apóstolos. Embora estudiosos falem do Evangelho de Paulo e do Evangelho de Pedro, há apenas um Evangelho, e ambos estavam unidos em seu testemunho. Ainda que tivessem diferentes esferas de atuação, a mensagem era a mesma. A diferença de tratamento entre Tito e Timóteo também é digna de nota. Em Atos 16, verso 3, Paulo circuncidou Timóteo, mas aqui se recusa firmemente a circuncidar Tito. A decisão com relação a Timóteo foi tomada por conveniência, pois sendo ele de ascendência judaica, a circuncisão poderia facilitar sua aceitação entre os judeus e tornar seu ministério mais eficaz. No entanto, no caso de Tito, a circuncisão estava sendo imposta como requisito para a salvação, o que era inaceitável. Paulo recusou essa exigência de forma categórica, pois isso seria um acréscimo ao Evangelho da Graça. A circuncisão, um pequeno procedimento cirúrgico realizado nos homens, foi instituída por Deus como sinal da aliança com seu povo, em Gênesis 17. No caso de Abraão, ela foi um selo da fé que já possuía, Romanos 4, verso 11. Entretanto, os judeus, ao longo do tempo, perderam de vista seu significado espiritual, valorizando apenas o rito externo e esvaziando-o de seu verdadeiro propósito diante de Deus. No Novo Testamento, a circuncisão não é mais exigida pelo Evangelho, nem para judeus nem para gentios, e o batismo cristão não a substitui. Paulo nos mostra os resultados daquela conferência em Jerusalém e eles são extremamente significativos. Em primeiro lugar, seu apostolado foi plenamente reconhecido. Não houve qualquer sugestão de que ele fosse inferior aos 12, nem de que sua missão entre os gentios fosse menos legítima. Além disso, as esferas de trabalho foram bem definidas. Paulo seguiria entre os gentios, enquanto Pedro e os demais apóstolos continuariam seu ministério entre os judeus. Mais importante ainda, ficou evidente a comunhão plena entre Paulo e os líderes em Jerusalém, sem qualquer desconfiança ou divisão. Os judaizantes foram rejeitados e a circuncisão, bem como o cumprimento da lei, foram descartados como requisitos para a salvação.
Paulo deixa claro que os líderes em Jerusalém nada acrescentaram à sua mensagem. Seu evangelho permaneceu exatamente como fora recebido por revelação divina. Eles não apontaram qualquer falha, nem exigiram qualquer mudança. Isso demonstra que sua mensagem já era completa e que sua autoridade apostólica não necessitava de qualquer confirmação adicional. É interessante notar como Paulo se refere aos líderes de Jerusalém. Ele os menciona como homens respeitados, pessoas de estima, mas deixa claro que isso não altera a verdade do Evangelho. O fato de Pedro e João terem andado com o Senhor, ou de Tiago, irmão do Senhor, ter sido criado com ele, não lhes conferia qualquer superioridade espiritual. Deus não faz acepção de pessoas com base em privilégios exteriores. O problema parece estar nas afirmações dos judaizantes, que tentavam exaltar a posição dos líderes de Jerusalém para descredibilizar Paulo. No entanto, Paulo reconhece o respeito devido a esses homens, mas rejeita qualquer ideia de que fossem superiores a ele. Havia, sim, diferenças de ministério, mas não de mensagem. Não se tratava de dois evangelhos distintos, um para os judeus e outro para os gentios, mas de públicos diferentes que precisavam ser alcançados de maneiras específicas. Deus estava operando por meio de Pedro entre os judeus e por meio de Paulo entre os gentios. A aceitação mútua dessa realidade foi uma evidência clara de que ambos estavam sendo usados por Deus em suas respectivas esferas. O momento em que Paulo, Pedro, Tiago e João se deram as mãos foi um marco histórico. Isso simbolizou não apenas comunhão, mas um compromisso de juntos levarem o mesmo evangelho a todo o mundo. Paulo não apenas foi aceito como apóstolo em igualdade com os demais, mas sua pregação da graça de Deus foi totalmente confirmada. Nenhuma exigência adicional foi imposta aos gentios. A ordem dos nomes nos mostra um pouco da estrutura da igreja naquele tempo. Tiago é mencionado primeiro, o que indica sua influência em Jerusalém. Ele presidiu a conferência mencionada em Atos 15, e sua opinião teve grande peso na decisão de que os gentios não estavam sob a obrigação da lei. Pedro aparece logo depois, destacando sua preeminência na pregação aos judeus. João, embora menos mencionado em Atos, teve um papel fundamental mais tarde, residindo em Éfeso e sendo exilado na ilha de Patmos. Vale notar que, dos 5 homens presentes nesse encontro, 4 escreveram grande parte do Novo Testamento. Paulo, com 13 cartas, João, com 5 livros, Pedro, com 2 epístolas e Tiago, com 1. A única recomendação que Paulo recebeu foi a de lembrar-se dos pobres, algo que ele já fazia e continuaria a fazer. Atos 11, versos 29 e 30 e capítulo 24, verso 17. Isso mostra que, além de apóstolo e pregador, ele também era um homem compassivo, preocupado com as necessidades dos mais carentes. Que essa mesma compaixão nos motive a ajudar aqueles que necessitam e a fazer o bem a todos, como Paulo escreveu em Gálatas 6, verso 10. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A situação que se desenrola em Antioquia é surpreendente e séria. Paulo e Pedro, 2 grandes apóstolos, se confrontam publicamente diante de todos. Depois de tudo o que já havia sido resolvido anteriormente, quem imaginaria que Pedro agiria de forma que precisasse ser repreendido de maneira tão direta? Mas foi exatamente isso que aconteceu. Pedro estava visitando a igreja em Antioquia e, sem problemas, participava das refeições junto com os cristãos gentios. Ele parecia ter vencido seu antigo preconceito judaico e estava praticando a comunhão verdadeira com aqueles que não eram judeus. Isso demonstrava a unidade entre judeus e gentios na fé em Cristo. No entanto, essa situação mudou rapidamente. Alguns irmãos vieram da igreja de Jerusalém, afirmando ter sido enviados por Tiago, e ao verem Pedro sentado à mesa com os gentios, ficaram escandalizados. Esses irmãos
ainda seguiam as práticas da lei e esperavam que os judeus cristãos fizessem o mesmo. Diante da pressão, Pedro começou a se afastar dos gentios, restringindo sua comunhão e voltando ao antigo modo de vida judaico. Outros o seguiram, incluindo Barnabé, e, assim, a comunhão na igreja foi fragmentada. Paulo, ao perceber o que estava acontecendo, agiu rapidamente. Para ele, a atitude de Pedro tinha implicações tanto morais quanto doutrinárias. A ação de Pedro negava, na prática, a mensagem que ele mesmo já havia defendido antes. Mesmo sem intenção, Pedro estava minando a verdade do Evangelho. É interessante notar que problemas podem surgir de onde menos se espera. Pedro tinha recebido a visão em Atos 10, havia defendido a inclusão dos gentios na igreja e havia falado publicamente que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios. Atos 15, versos 7 a 11. Mas, naquele momento, ele agia em contradição a tudo isso. Paulo compreendia que problemas públicos, especialmente quando envolvem questões doutrinárias, devem ser tratados publicamente. Como Pedro havia se afastado dos gentios de forma aberta, e isso teve impacto na igreja, a correção também precisaria ser aberta. Muitas vezes é recomendável resolver conflitos de maneira privada, mas esse caso exigia um confronto público. Paulo não estava interessado em evitar conflitos a qualquer custo, mas em defender a verdade do Evangelho. Pedro era um homem de grande influência, e sua atitude poderia ter levado a igreja inteira ao erro. Paulo, porém, não hesitou em enfrentá-lo. Assim como ele não havia cedido aos judaizantes antes, Gálatas 2, verso 5, agora também não recuaria diante de Pedro. O que ele defendeu em Jerusalém, sustentaria em Antioquia. Esse incidente também demonstrou a independência de Paulo dos outros apóstolos, reforçando que sua autoridade vinha do próprio Senhor Jesus Cristo. A questão central não era apenas a comida ou a comunhão à mesa, mas a essência do Evangelho. Se a lei não era necessária para a salvação, também não era para a vida cristã. Pedro, ao se afastar dos gentios, estava transmitindo a ideia de que ainda era preciso seguir a lei para manter a comunhão, algo totalmente contrário à verdade do Evangelho. O problema não era só de Pedro. Outros judeus seguiram seu exemplo, criando uma divisão dentro da igreja. Até mesmo Barnabé, companheiro fiel de Paulo na obra entre os gentios, acabou sendo influenciado. Isso foi um golpe duro para Paulo. Barnabé havia sido um defensor da liberdade dos gentios na fé, mas agora estava cedendo à pressão dos judaizantes. Esse incidente mostra o perigo das concessões teológicas e como até mesmo pessoas boas podem ser levadas ao erro por medo ou desejo de manter a paz. A hipocrisia estava em ocultar os verdadeiros sentimentos e fingir algo que não era real. Pedro sabia que a comunhão entre judeus e gentios era legítima, mas agiu como se não fosse. Paulo não permitiu que essa falsidade se espalhasse. Ele desmascarou a hipocrisia e expôs o erro. O motivo de Paulo não era humilhar Pedro, mas preservar a verdade do Evangelho. Ele deixou claro que a atitude de Pedro era incoerente. Se Pedro, sendo judeu, havia abandonado a exclusividade judaica para viver como gentio, porque agora exigia que os gentios vivessem como judeus, sua atitude colocava os cristãos gentios em uma situação difícil. Ou aceitavam se submeter à lei para manter a comunhão, ou enfrentavam uma divisão na igreja. Isso era inaceitável. A ação de Paulo foi decisiva para preservar a unidade da igreja e a verdade do Evangelho. Se essa questão não tivesse sido resolvida, o cristianismo poderia ter se tornado apenas uma seita dentro do judaísmo, exigindo a observância da lei. O impacto disso seria desastroso. Com o tempo, muitos ainda misturaram o Evangelho com tradições judaicas e pagãs, resultando em sistemas religiosos distantes da simplicidade da igreja primitiva. Mas naquele momento crucial, Paulo se levantou e defendeu a fé pura,
sem acréscimos ou distorções. Que possamos aprender com esse exemplo e permanecer firmes na verdade do Evangelho, sem nos deixarmos levar por pressões externas ou pelo desejo de agradar aos homens. A fidelidade à palavra de Deus deve estar acima de qualquer outra consideração. Nos versículos 15 a 21 deste capítulo 2, encontramos pela primeira vez a palavra justificar. Esse é um conceito central em toda a carta e, junto com ele, aparece a primeira menção à lei e à fé em relação a Cristo. Uma questão surge aqui. Até que ponto Paulo está falando diretamente a Pedro e em que momento ele amplia seu discurso para a igreja ou para os Gálatas gentios? Depois de repreender Pedro, Paulo parece agora dirigir sua mensagem a todos os presentes, estabelecendo um ensino fundamental que resume toda a epístola. No entanto, sua ênfase recai especialmente sobre os judeus crentes, contrastando a justificação pelas obras com a justificação pela fé. Nos versículos 15 e 16, Paulo evidencia o erro da posição de Pedro e dos judeus. Eles, como povo privilegiado, tinham uma religião revelada por Deus, mas sabiam que o cumprimento da lei nunca poderia garantir-lhes aceitação diante dele. Por isso, haviam colocado sua fé no Senhor Jesus, e assim foram justificados. Contudo, sua atitude atual contradizia essa convicção anterior. Esse ensino era crucial para os Gálatas, que estavam sendo influenciados pelos judaizantes. No versículo 14, Paulo demonstrou que a conduta de Pedro era moralmente errada. Agora, mostra que era doutrinariamente errada, contrária à verdade do Evangelho. O termo justificado tem um significado judicial: ser declarado justo. Antes, éramos culpados e condenados, mas, pela graça de Deus e pela obra de Cristo, fomos declarados justos e livres de toda acusação. Essa nova condição nos é concedida pela fé, não por qualquer mérito humano. Nenhuma obra de justiça poderia garantir essa posição diante de Deus. Tudo é resultado da graça divina, o que humilha o homem e exalta a suficiência de Cristo. Assim, Paulo reforça que a lei é incapaz de justificar alguém, pois pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Essa é uma declaração abrangente e decisiva. Nos versículos 17 a 21, Paulo responde aos ataques contra o Evangelho da Graça. Seus opositores argumentavam que ensinar que a salvação vem somente pela fé em Cristo implicava em anular a lei, algo que, em sua visão, seria inadmissível. Eles acusavam essa doutrina de tornar Cristo um ministro do pecado, pois, ao eliminar a lei, colocava os judeus no mesmo nível dos gentios pecadores. Se isso fosse verdade, então Cristo estaria promovendo o pecado. Paulo rejeita essa ideia com veemência. No versículo 18, ele esclarece que o verdadeiro pecado não está em abandonar a lei, mas em voltar a ela como meio de justificação. Se alguém, depois de crer em Cristo, reconstruísse o que havia abandonado, a confiança na lei para a salvação estaria se tornando transgressor. Foi exatamente isso que Pedro fez ao se afastar dos gentios para agradar os judaizantes. Seu comportamento enfraquecia um princípio fundamental do Evangelho. Se antes ele reconhecia que a justificação era pela fé, agora, ao voltar-se para a lei, estava negando a suficiência de Cristo. Paulo vai além. Ele afirma que morreu para a lei, de modo que não poderia mais voltar a ela. Toda sua experiência sob a lei mostrou sua incapacidade de salvar. A lei apenas condenava e exigia, sem oferecer o poder para obedecê-la. Era um sistema que revelava o pecado e punia o pecador, sem dar solução. Por isso, Paulo a abandonou e encontrou vida em Cristo. Já estou crucificado com Cristo, declara ele no versículo 20. Essa crucificação significa que sua antiga vida, baseada no esforço próprio para agradar a Deus, terminou. A cruz não apenas removeu seus pecados, mas também eliminou o próprio eu, que tentava alcançar justiça por méritos próprios. No entanto,
Paulo não diz que deixou de viver. Pelo contrário, ele agora vive, mas não mais como antes. Cristo vive nele. Sua vida não gira mais em torno de si mesmo, mas de Cristo. A cruz o ensinou que sua vida antiga acabou e que ele agora vive pela fé no Filho de Deus. Esse título, Filho de Deus, enfatiza o poder daquele que vive nele, e o que torna essa verdade ainda mais marcante é a declaração: o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aqui, o ensino se torna profundamente pessoal. A entrega de Cristo por Paulo o constrange a entregar-se inteiramente a ele. Essa é uma verdade que deve transformar cada crente. Se Cristo se entregou por nós sem reservas, devemos também nos entregar a ele sem reservas. Por fim, no versículo 21, Paulo rejeita qualquer tentativa de voltar à lei. Fazer isso seria anular a graça de Deus e declarar que a morte de Cristo foi desnecessária. Esse é o grande erro dos judaizantes e de todos que tentam alcançar a salvação pelas obras. Ao buscar justiça própria, estão negando a suficiência da cruz. A salvação é oferecida gratuitamente, sem qualquer mérito humano. A doutrina dos judaizantes, ao enfatizar a lei, atacava os dois fundamentos do Evangelho, a graça de Deus e a morte de Cristo. E sem esses fundamentos, não há salvação. Que essa verdade ressoe em nossos corações. A justificação é um dom da graça, acessível pela fé. Viver para Deus não é tentar obedecer a um conjunto de regras, mas confiar plenamente em Cristo, permitindo que Ele viva em nós. Esse é o verdadeiro Evangelho, e qualquer outra coisa que diminua a suficiência de Cristo é uma negação da verdade.